Amém? Sem demora, vamos para a palavra do Senhor. O tema dessa noite é: Ele te deu vestes novas. Ele te deu vestes novas. Abram Gênesis capítulo 3, versículos 6 ao 10. Gênesis 3, versículos 6 até o 10, vamos ler. A palavra do Senhor diz assim: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Pula lá para o 20, versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Vamos orar. Espírito Santo, nessa noite, pedimos para que o Senhor fale conosco. Tenha liberdade aqui, Espírito Santo, toque em cada coração, traga vida. Que em nome de Jesus possamos sair daqui transbordando a Tua palavra. Que em nome de Jesus possamos sair daqui tocados pelo Teu amor. Que nessa hora, Espírito Santo, o Senhor venha, constranja, conflite, traga discernimento e sabedoria a cada coração que está aqui. Me use como instrumento em Tuas mãos, mas que haja cura, que haja libertação, que haja salvação nessa noite, e que a Tua palavra possa penetrar em cada coração e fazer morada em cada mente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele te deu vestes novas, é o tema dessa noite. É o tema dessa noite. É incrível a gente começar a entender e refletir sobre algumas coisas. E nesse trecho de Gênesis capítulo 3, traz muitos ensinamentos para nós. E o primeiro deles que eu vejo aqui é como muitas vezes nós somos atraídos por aquilo que vemos com os nossos olhos naturais. E vem de um desejo nosso que é insaciável, que é o outro segundo ponto que eu vejo aqui, que como homens e mulheres hoje somos seres insaciáveis, que nunca estamos contentes com aquilo que temos. Então presta atenção, olha só. Adão e Eva foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Eles estavam num jardim que foi totalmente preparado para eles. Eles receberam uma direção do Senhor. Vocês estão aqui para governar sobre todas as coisas. Veja só, eles tinham tudo. A única coisa que Deus falou assim, ó, sobre um fruto, vocês não comem. Sobre uma árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da sabedoria ali. Não, essa não. Imagina você hoje, na atualidade que você vive. Se Deus chegasse para você e falar, ó, você governa sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, você pode fazer tudo aquilo que você quiser, você tem autonomia para tudo. O que você falar vai ser lei, vai ser... Oh, mas só uma coisa você não pode fazer. Só uma coisa. Você pode fazer tudo, mas uma coisa você fala assim, não, essa aqui você não vai fazer. Imagina como seria bom. Imagina só. Mas aí Adão e Eva nos ensina que nós somos insaciáveis. Quantas vezes você já desejou coisas, já sonhou com muitas coisas e que hoje você já conquistou, já passou-se algum tempo e você nem se lembra disso. Você nem se lembra.
tanto você sonhou, tanto que era bom, que hoje você nem valoriza mais. Não valoriza. Eu já contei aqui uma vez, não lembro quando foi, em qual pregação, mas quando eu era criança, isso em 1995, meu sonho era ter um Super Nintendo. Eu tenho um Super Nintendo. Aí no Natal de 1995 eu ganhei o Super Nintendo. Olha que benção. Você só jogava na casa dos amigos, saía na casa dos primos para jogar o Super Nintendo, eu ganhei. É maravilhoso. Jogava Super Mario, Donkey Kong, enfim, International Superstar Soccer. Maravilhoso. Mas chegou um tempo que algum incircunciso filisteu criou o PlayStation. Aí aquele sonho se tornou algo inútil. Quem ia querer jogar Super Nintendo com o PlayStation? Todo mundo jogava. Ia para as locadoras da vida jogar PlayStation. Tinha o videogame em casa, o sonho em casa ali, ó. Mas aí ia para a locadora, pagava para jogar outro videogame. Desejando outra coisa, aquilo que era tão sonhado. Não. Quantos sonhos você já teve que hoje, assim, não te sacia mais? Eu nunca tive um sonho de me formar em uma faculdade, nunca tive. Eu sou formado em duas faculdades, uma privada e uma pública. Talvez você que está aqui tenha um sonho de se formar em uma faculdade. Você fala assim, quando eu me formar em uma faculdade, isso vai ser extraordinário, isso vai ser bom. Se for uma faculdade pública, então, nossa, maravilhoso. Mas aí quando você se forma, você vê que depois talvez aquilo... Hoje eu não exerço nenhuma das minhas duas faculdades, exerço o terceiro curso de teologia, digamos assim, que é importante para um pastor ter teologia. Mas quantas coisas. Talvez a casa que você sempre sonhou um dia comprar, hoje você não tem mais prazer de estar naquele lugar. O relacionamento que você sempre ansiou, a menina que passava na rua ali, ou então a pessoa que você ansiou tanto conquistar. O homem que você olhava e admirava, que hoje você é casado. E você não aguenta nem ficar no mesmo ambiente. Não aguenta. Por quê? Sempre quer mais daquilo que você tem. Sempre quer mais. A palavra de Deus quer nos ensinar nessa noite que nós precisamos ser saciados pelo Senhor. Saciados por aquilo que Deus é. Porque se nós buscarmos em coisas, buscarmos em pessoas, em conquistas, jamais teremos preenchido o vazio do nosso coração. Jamais. Quando vamos entrando mais no tema, vemos sobre vestes, sobre roupas, e talvez ao ouvir você não entenda muito bem. Porque hoje quando a gente fala de roupa, né, roupa pra gente é uma coisa, assim, pode ser até fútil, né, digamos assim. Mas para aquela época, roupa trazia identidade, roupa demonstrava ali um estado de uma pessoa. A roupa, talvez a única que ela tivesse para usar durante muitos anos. Não igual a gente, que tem um monte, né? Presta atenção nisso aqui, ó. A gente parar para pensar, se você chegar na sua casa e olhar para o seu guarda-roupa, assim, né? Os homens vão olhar e a maioria vai falar assim, tenho bastante roupa. As mulheres vão olhar e falar assim, eu tô sem roupa. A mulher vai falar isso. Eu não sei você, homem casado, qual a frase que você mais ouviu já no seu casamento. A minha foi assim, amor, eu estou sem roupa. Né? Mas a gente olha no fim do nosso guarda-roupa, tem muita opção, muitas opções. Nem Salomão, em toda a sua glória, tinha tanta opção de roupa igual a gente tem hoje. Não tinha. Era caro, ele podia comprar sim, mas não era algo que era tão, assim, igual a gente faz hoje. Busca tanto, não era. Mas as roupas revelavam o estado da pessoa, a posição, o destino dela. E muitas vezes hoje não é diferente. A roupa fala daquilo que somos. As pessoas julgam muitas vezes pela roupa. Hoje eu cheguei, né, tô mais arrumadinho, um monte de gente, ó, o pastor tá bem arrumado hoje, ó. As pessoas olham e veem. Roupa mostra muito. Imagina se você sai com uma roupa desleixada, as pessoas vão olhar para você de uma forma diferente. Quando você está na sua casa lá, arrumando a casa, o cabelo tudo amarrado, uma camisa meio rasgada, de qualquer jeito, bate alguém na porta, você não quer nem sair para receber. Roupas velhas.
muitas vezes mostra isso, um desleixo, um relaxo. E existem julgamentos prévios. E a palavra aqui nos mostra também isso. Porque Adão e Eva, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. E diz que eles estavam nus quando foram criados e assim, nunca se envergonharam disso. Mas depois do pecado, depois da desobediência, a primeira coisa que aqui fala é que eles tiveram vergonha, tiveram medo, se esconderam. A culpa faz isso comigo, com você. A culpa nos afasta de Deus. A culpa gera afastamento do Senhor. Quando você erra, quando você peca, vem um peso sobre a sua vida. Aí o que você faz? Você se esconde. Aqui Adão e Eva foi atrás da moita, se escondeu ali. Deus chegando no jardim, assim como sempre fazia, e eles pegaram e se esconderam de Deus. Mas sabe o que a palavra vai nos ensinar aqui? Que Deus não é como eu e você. Não. Porque Deus não chegou a meter o pé na moita lá. Sai daí, Adão. Sai daí, Eva. O que vocês estão fazendo aí? Olha o que vocês fizeram. Vocês estão doidos. Pô, falei para vocês não comerem lá do fruto. Pô, vocês tinham tudo para fazer. E a única coisa que eu falei para não fazer, vocês fizeram. Deus não fez isso. Deus chegou, viu que o movimento estava diferente e começou a perguntar: aonde você está, Adão? Aonde você está? Deus começa a te perguntar essa noite: aonde você está? Aonde você está? Talvez você está aqui com culpa, você está aqui com medo, você está aqui se escondendo de Deus. Talvez algo que você fez, que você se sentiu tão sujo, tão mal, ou coisas que pessoas falaram para você, que você se escondeu por tanto tempo, e talvez hoje seja a primeira vez que você volte para uma igreja, que você está na igreja. Mas Deus continua te perguntando: onde você está? Que Ele quer cuidar. Ele vai até eles e pergunta o que aconteceu. Aí a culpa, o afastamento, começa a gerar o quê? Julgamentos. Adão fala assim: ó, da mulher que você me deu, foi ela, a culpa é dela. E um vai jogando para o outro. Mas sabe o que também nós aprendemos aqui? É que muitas vezes, ao errarmos, nós queremos resolver do nosso jeito. As vestes que nós queremos colocar, nos escondemos naquilo que nós somos, naquilo que nós podemos fazer. A palavra diz que eles fizeram ali vestimentas da folha da figueira, para tampar a sua vergonha. Eles se esconderam, mas eles também fizeram ali roupas de folha. No outro dia ia secar. No outro dia ia secar. Às vezes até hoje você está tentando resolver problemas, resolver coisas do seu jeito, da sua forma, levando culpa sobre você, tentando fazer coisas que não era sua responsabilidade, tentando fazer coisas que é do Senhor. Você se esconde, você está com medo, você está culpado, você está com peso. Você julga, mas você quer resolver do seu jeito. Mas Deus, Ele é extraordinário. Ele vem com amor, Ele vem com graça. Vem com graça. A palavra vai dizer que, ao ver toda aquela situação, Deus faz vestes novas para Adão e Eva. Vestes novas. Ali um animal foi sacrificado. Alguém que não tinha nada a ver com isso, inocente, puro, foi morto, devido ao pecado de Adão e Eva. Primeiro sangue derramado na história, aqui. Deus faz vestes novas, roupas da pele daquele animal, e cobre a vergonha, e cobre Adão e Eva. E agora, não mais uma roupa que se acabaria amanhã, mas que duraria muito mais tempo. Mas ele demonstra também assim: eu estou aqui, eu quero cuidar de vocês.
Nós vamos entender o que significa vestes novas, o que significa roupas novas. Porque aqui nesse ato, Deus demonstra a nós o perdão. Ele vem até eles, faz vestes novas, mas ele fala assim: estou aqui. Vestes novas significa perdoar pecados. Perdoar pecados. Porque se as nossas roupas velhas, se aquilo que fizemos que nos suja, os nossos maus comportamentos, nosso estilo de vida hoje totalmente deturpado, nos aproxima do pecado, nos fazem pecar, nos trazem culpa, nos afastam de Deus, nos traz condenação, um peso sobre nós. Aí a gente faz o quê? A gente foge. A gente foge. A fuga sempre está relacionada às culpas que você carrega. Por que você está fugindo hoje? De qual culpa? De qual peso? Deus fala assim: ó, para de estar numa constante fuga. Confia em mim. Confia em mim. Porque o significado de vestes novas é isso, uma nova identidade física e espiritual. Não foi somente roupas de pele de um animal que Deus colocou sobre Adão e Eva, mas foi o perdão de pecados, foi um amor, foi a graça, foi Ele dizendo assim: eu estou com vocês. Se arrependam. Se arrependam. Trouxe santificação. Não mais agora daquilo que Adão e Eva podiam fazer, mas daquilo que Deus fez. Das mãos do Senhor. E eu e você temos que entender, e temos essa consciência, esse coração, que nós vamos ser restaurados através daquilo que Deus faz, da santificação que provém dEle, e não do nosso conhecimento, não do nosso esforço, mas daquilo que Deus é. O novo de Deus não pode ser mesclado e adaptado no velho que você tem na sua vida. O novo de Deus não pode ser mesclado e adaptado no velho que você tem na sua vida. O novo de Deus não vai acontecer na sua vida, não vai transformar a sua história, não vai te mudar, não vai te trazer uma nova realidade. Se você quiser adaptar aquilo que Deus é no estilo de vida que você tem, pecaminoso, não vai. Não vai rolar, não vai dar certo. Isso não é evangelho. Não é. Deus vem e traz vestes novas. A outra vai embora. Tchau. Agora vestes novas. A dependência de Deus. Adão e Eva não iam saber fazer aquela roupa de novo. Eles precisavam depender do Senhor. Depender do Senhor. Nós precisamos nessa noite entender que nós somos dependentes do Pai. Não adianta mais tentar adaptar, tentar nos colocarmos em situações. Não mais o nosso esforço, não mais roupas que se acabam de um dia para o outro, mas agora vestes novas feitas pelas mãos do Senhor. Vestes novas que é você tendo uma nova identidade, vestes novas que é você sendo perdoado dos seus pecados, vestes novas que é você não tendo adaptações humanas, mas agora alguém totalmente dependente do Pai, dependente do Senhor. Deus te chama nessa noite. Deus te chama nessa noite para trocar suas vestes. Para trocar suas vestes. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que nenhum sacrifício que você faça se compara àquilo que Deus fará, fez e fez por você. Nenhum sacrifício que você faça se comparar àquilo que Deus fará ou fez por você. Nenhum. Guarda isso no seu coração. Você pode estar vivendo uma situação impossível, você pode estar vivendo coisas que não tem saída. Qualquer sacrifício que você fizer não vai ser maior do que aquilo que Deus já fez ou fará por você. Não vai. Você precisa se perguntar hoje, qual o estado emocional que você está, qual o estado espiritual que você está, qual é a sua condição. E o porquê, qual a motivação do seu coração para você vivenciar e fazer algumas coisas. Não mais o seu sacrifício, mas agora, confiar naquilo que Deus faz. Não tenha medo, não se esconda, não se contente com coisas passageiras. Não se contente com as roupas feitas de folha de figueira, não se contente. Todo dia eu vou fazer uma nova, eu vou fazer todo dia. Não se contente com as coisas passageiras.
Não se esconda mais, não tenha medo, confie no Senhor, saiba que Ele faz. O orgulho tem que sair, a arrogância tem que sair, a prepotência tem que sair, seus hábitos e costumes adquiridos na sua cultura, na sua família, na sua igreja, onde quer que seja, tem que sair. Você tem que ser alguém que possa ter humildade, simples, ser submisso e ter hábitos da cultura do reino de Deus. Vestes novas. Deus te convida essa noite a ter vestes novas. Enfrente os seus medos, não postergue as suas dores. Colocar roupas feitas de folha de figueira é você evitar os seus medos e postergar as suas dores, porque amanhã ela vai voltar. Amanhã ela vai voltar. E você entender que em cada fase da sua vida há uma necessidade de vestes novas. Há uma necessidade. Quem lembra de José? José do Egito. Chegou um dia em que ele recebeu vestes novas, uma nova túnica do seu pai, que gerou uma contenda, confusão, inveja. Seus irmãos primeiro ali, tomados pelo desejo maligno, pela inveja, queriam matá-lo, depois venderam como escravo. E ele foi vendido, levado a um lugar totalmente diferente, totalmente fora daquilo que ele tinha conhecimento, longe da sua casa, longe da sua família, longe de tudo. Aí chega um tempo que ele começa a se reerguer ali, recebe novas vestes. Agora, um mordomo ali, um serviçal, que honrava o seu senhor na casa de Potifar, vestes novas, entendeu a nova realidade, entendeu aquilo que ele precisava vivenciar ali, continuando servindo e honrando ao seu Deus, até que novamente, uma situação que o atrapalhou, uma injustiça. A mulher de Potifar criou algo para ele, e ele foi preso. Ela falou que ele tentou agarrá-la, tentou contra ela, foi preso injustamente, suas vestes serão renovadas, sendo preso injustamente. Novamente, ele se reergueu, ajudou pessoas a saírem de lá, confiou em pessoas que não se lembraram dele. Mas aí, chegou o dia que ele foi lembrado, o dia em que Deus já tinha preparado, em que Faraó teve um sonho que ninguém conseguia revelar e que José foi lembrado. Revelou o sonho do Faraó, recebeu vestes novas. Agora, governador do Egito. Aí você fala, acabou, né? Zerou tudo. No melhor lugar. Mas ele continuou servindo a Deus, continuou entendendo que a cada fase da nossa vida, a gente muitas vezes vai precisar nos moldarmos, mas não por aquilo que as situações pedem, não por aquilo que pessoas colocam em nossa vida, mas se moldar por aquilo que Deus é. Ele foi prosseguindo. Mas no momento em que houve fome na terra, e que a sua família que havia traído voltou a estar frente a frente com ele, que ele teve a possibilidade de se vingar, de agir ali com o seu coração humano. Ele estava triste, ele estava indignado. A palavra diz que ele saiu depois de ver os seus irmãos e chorou muito, triste, mas vestes novas. Lembra vestes novas, o significado? A identidade firmada em Cristo, perdão de pecados, santificação. Ele foi e perdoou, ele foi e amou os seus irmãos, ele foi e trouxe vida àquele lugar, vida à sua família. Você precisa entender isso, que nem um sacrifício seu vai ser maior do que aquilo que Deus faz, do que aquilo que Deus fez, ou que Ele fará na sua vida e na sua história. Você precisa confiar. Não importa a fase da vida que você está vivendo, seja ela boa, seja ruim, você precisa ser alguém que confia no Senhor.
Não se molda por vestes humanas, mas se molda pelas vestes que Deus derramou sobre a sua vida. E nós sabemos que hoje, vestes novas em nós significa o Espírito Santo em nós. Vestes novas em nós significa aquilo que Deus é em nós. Nós sabemos. Permita que o Senhor troque suas vestes. Permita. Permita que o Senhor troque as suas vestes. Você está passando um momento difícil hoje, um momento de dificuldade, um momento de tristeza. Permita que o Senhor troque as suas vestes de tristezas por vestes de alegria. Salmos 30, versículo 11 diz assim: mudastes o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Você precisa confiar que Deus é aquele que, se necessário, muda as suas vestes o tempo todo, mas você precisa permitir que Ele faça, que Ele seja o dono do seu coração, o dono da sua vida, o dono da sua história. É Ele que faz. Que é o segundo ponto. Que é entender que nós precisamos confiar no Senhor e permitir que Ele traga vestes novas a nós. É que a autoridade resgata a nova identidade. Porque quando nós temos vestes novas, quando nós temos as vestes que Deus deu para nós, e derrama sobre nós a autoridade, porque nós não estamos nos movendo por aquilo que somos, por aquilo que pensamos, mas por aquilo que Deus é. Nos dá autoridade. Para quê? Para resgatar a nossa identidade. Sua identidade é de filho, é de filha de Deus. Adão e Eva pecou, Adão e Eva errou, mas a justiça de Deus sempre faz com que as coisas voltem-se para Ele. Não é como nós, uma justiça de condenação, mas uma justiça que resgata, que traz. Você precisa entender que há autoridade quando você está com as vestes do Senhor. É a autoridade que te capacita, é a unção que é sobrenatural. Uma consagração que vem de Deus. É você ser humilde, reconhecer que toda a glória daquilo que você vive é Cristo. Porque a troca de vestes na Bíblia significa que nós recebemos do Senhor. A troca de vestes na Bíblia significa uma transferência de autoridade. Guarda isso no seu coração. Transferência de autoridade. Lembra, Eliseu. Eliseu lhe recebeu uma promessa. Teve um dia em que Elias fez algumas coisas ali, que Deus chegou nele e falou assim: deu o seu tempo, vai lá, consagra Eliseu que vai ficar no seu lugar. Eliseu recebeu essa palavra, recebeu essa promessa. Caminharam juntos, mas chegou um momento em que começou um burburinho assim, que Elias ia ser levado por Deus. Aí todo mundo falava assim: Eliseu, dá um tempinho de Elias, sai de perto dele. Elias falava assim: Eliseu, já deu, pode seguir o seu caminho, pode seguir o seu caminho. Eliseu falou: não sai de perto de você, não saio. Ele entendeu que ele precisava de uma transferência de autoridade. Ele entendeu que não era sobre aquilo que ele podia fazer, não é porque ele tem uma palavra, uma promessa, que ele pode fazer aquilo que ele deseja, aquilo que ele pensa. Ele precisa do Senhor o tempo todo, ele precisa daquilo que Deus é, ele precisa da autoridade de Deus. Ele entendeu. Ele falou: não sai de perto de você, Elias, não sai, enquanto você não sumir com o Senhor, ser transadado, ser levado, não sei o que vai acontecer. A gente sabe da vida da história, mas ele não sabia. Eu não vou me apartar de você. Elias vai, abre o Rio Jordão ali, com o seu manto, com a sua capa, passa, Eliseu vai na cola dele. Jordão fecha, o Rio Jordão fecha. Aí vem as carruagens de fogo, leva Elias, foi embora. Eliseu viu. Ele havia pedido para Elias, falou assim: eu não vou me apartar de você, porque eu quero dose dupla, eu quero porção dobrada daquilo que você tem, eu quero a autoridade que Deus vai mostrar da sua vida, se é a palavra que Deus tem para mim, se é o que Deus tem para a minha história, eu quero a autoridade, eu quero aquilo que Deus colocou em você, eu quero. E ele recebeu
autoridade. Elias foi levado aos céus e o que ficou ali? A capa, o manto dele. Eliseu põe vestes novas, uma transferência de autoridade ali. Ele estava com medo, ele estava com receio. Mas aí, ele vai voltar, ele precisa que o rio Jordão se abra. Ao tocar, o rio se abre, ele passa. Você precisa entender. Você precisa entender isso essa noite. Deus quer que você dependa totalmente dEle. Deus quer que você seja alguém que tenha autoridade. Porque é isso que nós somos. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com vestes novas hoje, restauradas pelo Cordeiro, entregues por Deus, com a autoridade que vem do Senhor, que a palavra diz, que Jesus falou para mim e para você, que como igreja, que eu e você poderíamos fazer mais do que aquilo que Cristo fez através do Espírito Santo. Você precisa se posicionar, você precisa ser alguém firme diante do Senhor, você não pode ter medo. Esse dia eu estava conversando com alguém, acho que foi até o Léo, não lembro quem que foi. E falou assim, nossa, às vezes os camisa branca, né, é ruim porque suja, né? E tem gente que não usa branco por causa disso. Tem gente que não usa camiseta branca ou roupa branca porque tem medo de sujar. Tem medo de lavar. Porque não é fácil limpar depois. Aí não quer usar. Aí zela. Ou se você vai usar uma camisa branca, tem um monte de gente de camiseta branca. Se for sair hoje para comer um lanche, se você pegar o lanche e for pôr ketchup, você vai olhar bem de longe assim e ficar longe. Se você for cuidadoso, se você for alguém que zela pelas coisas, o ketchup não espirrar na sua camisa, e dá ruim. Vai sair mais. Você vai cuidar com carinho. As pessoas zelam, cuidam. E por que nós não cuidamos da mesma forma das nossas vestes espirituais? Por quê? Muitas vezes temos zelos com as coisas terrenas, com as coisas da terra, mas com as vestes espirituais não. Por quê? Você pode se esconder dos homens, você pode esconder tudo aquilo que você vive hoje, tudo aquilo que você faz de errado, você pode ter ali o seu pecado como um bichinho de estimação, você pode ser alguém que está aqui hoje, vivendo uma fábula. O Evangelho é uma fábula às vezes para você. Por vários motivos você pode estar aqui se escondendo. Mas Deus te chama a ter cuidado com as vestes espirituais, alguém que zela por aquilo que Ele é, que não faz, que não mergulha no pecado, que não comete erros, porque você ama a Deus, porque você quer agradar a Deus, porque dos homens você pode se esconder, mas de Deus não, Ele vai chegar, Ele vai te achar. Deus te chama essa noite e a gente fala assim, eu estou aqui, cuide daquilo que eu tenho colocado em suas mãos. Porque pior, gente, do que sujar uma roupa é você perder ela, você não tem nunca mais. Pior. Pastor Márcio conta uma história, ele conta algo que assim, eu acho maravilhoso sempre. E ele fala assim, ó, o problema maior não é pecar. Não é pecar. O problema maior é isso. O problema é quando a pessoa que peca não se arrepende. Isso é complicado. Porque tem gente que já se acostumou tanto, às vezes com o pecado, que para ela não faz diferença. Porque às vezes alguém peca e vem e fala assim, olha só, eu errei. Não para o pastor, mas às vezes diante de Deus, fala, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Aí depois acaba errando novamente, vem, Senhor, me arrependo. Assim como Davi, a hora que ele entendia que tinha errado, ele se arrependia. Diante do Senhor ele lavava suas vestes, rasgava suas vestes antigas e colocava diante de Deus o seu coração e falava, Senhor, me perdoa. Ele não tinha arrogância e orgulho daquilo que ele tinha feito, mas ele tinha humildade diante de Deus. E Deus vinha e trazia graça. E restaurava. Mas tem gente que esconde das pessoas o pecado, mas de Deus não. E vai chegar uma hora que se a situação acontece, aí família é destruída, tudo acaba, tudo acaba. A farsa daquilo que você vive acaba, e você acaba se perdendo totalmente. E você não consegue mais se colocar diante de Deus com vergonha de tudo e de todos. Ele até trazia um exemplo falando sobre quem que é o melhor motorista. É aquele que está começando a aprender a dirigir, que sai, rala o retrovisor no portão. Aí vai no centro da cidade, vai estacionar, dá uma raladinha de um lado. Cara,
até aprender, ele ralou um pouquinho em cada parte do carro. Quem já viu alguém que é assim? Ou já comprou um carro de alguém que você olha e fala, isso aqui estava aprendendo, porque estava difícil. Aí você fala, isso aqui é mau motorista. Mas você vê que depois de 10 anos, a pessoa ali com cuidado, zelou, aprendeu. Anda devagar, anda tranquilo. Mas aí, às vezes você conhece alguém que, assim, dirige super bem. Que nunca teve nenhum acidente, que nunca teve essas situações. Você fala, quem que dirige melhor? Esse ou o outro? Mas esse dirige com ousadia, dirige com uma situação não só boa, mas que ele transgride as leis de trânsito, ele erra sempre com os outros. Aí um dia ele teve um acidente, deu perca total no carro, deu PT. O carro não serve mais para nada. Quem você acha que dirige melhor? O que bateu um monte de vezes durante a vida, mas consertou e hoje está bem? Ou aquele que nunca tinha errado, mas que fez uma só que acabou com tudo? Aí ele fala assim, somos nós, eu e você diante de Deus. Quando você errar, você tem que se arrepender diante de Deus, não adianta você se esconder, não adianta você se colocar ali nas vestes feitas por folhas de figueira, você precisa confiar no seu Senhor, você precisa saber que Ele é amor, que Ele é alguém que te resgata, que Ele é alguém que traz vida, que Ele é alguém que está ali com o coração diante de ti, para que você possa ter vestes novas, ter os seus pecados perdoados e agora seguir de uma maneira santa, assim como Ele é. Isso nós precisamos entender. Deposite a sua fé e esperança no Senhor. Deposite a sua fé e esperança no Senhor. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Foi na cruz que Jesus se entregou por você. Na cruz Ele foi insultado e agredido. Despiu-se de si mesmo, a palavra diz, esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Morte de cruz. Na cruz Jesus nos deu vestes novas, nos capacitou, nos trouxe uma nova vida. As nossas vestes foram trocadas com Jesus, vestes novas. Na cruz, Jesus nos substituiu, a palavra diz que Ele nos substituiu, Ele morreu por mim e por você. Quando você olhar para a cruz, tem que entender, falar assim, Jesus está na cruz, por mim, no seu lugar Ele morreu, Ele trocou as vestes conosco, o lugar que era para nós estarmos, Ele está, despiu-se de si mesmo, para nos dar vestes novas. Foi Jesus, foi Cristo, Ele é esse amor, Ele é essa graça. Você precisa ter esse entendimento, esse coração, que na cruz Ele se entregou por mim e por você. Mas nós falamos aqui na ceia, a cruz está vazia, Ele foi morto, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e a palavra vai dizer que ao ressuscitar, Ele esteve um tempo aqui com seus discípulos, e depois Ele ascendeu aos céus e deixou o Espírito Santo, que é revestindo-nos com o seu poder e autoridade, com vestes novas, o Espírito Santo de Deus, a palavra diz que nos sela com a promessa de Deus, e nos faz sermos autentificados como cidadãos dos céus, vestes novas, que é o Espírito Santo de Deus em nós, e agora eu e você, temos vida porque Cristo morreu por nós. Não importa o seu erro, não importa o seu pecado, Deus te ama. Essa semana eu vi um vídeo que, cara, é maravilhoso e assim, remete muito àquilo que Deus é em nós. O menininho foi brincar com as ferramentas do pai, na caixa de ferramentas ele achou graxa. E aí, mexendo, brincando, a hora que ele percebeu, ele estava todo sujo de graxa. O rosto, os braços, a roupa, tudo sujo, completamente sujo. Ele correu para o banheiro para tentar se limpar. Lembra Adão e Eva? Errou e tentou resolver sozinho. Ele foi para o banheiro, tentou se limpar. Quanto mais ele tentava limpar a graxa, mais ele se sujava. Aí começou a sujar a pia, começou a sujar o chão, começou a sujar tudo, o banheiro inteiramente sujo de graxa. Aí tem um momento que ele ouve
os passos do Pai. E ouve. Ele fica amedrontado, ele fica ali aterrorizado. Fala, meu pai, a hora que ele vê, já mexi nas coisas dele que não devia, já fiz o que não era para ser feito, estou todo sujo, sujei tudo o banheiro. O pai bate na porta. E ele não abre, com medo, ele fica com medo. Aí o pai bate de novo, fala, filho, está tudo bem? Aí ele abre devagarzinho. A hora que ele abre, o pai dele vê toda aquela situação, eu fiquei pensando, eu falei, Noah Eduardo. Eu falei, já ia falar, ai Jesus. Na hora que você vê tudo aquilo lá, você como um pai amoroso, você como alguém que entende que não vai ter o que ele fazer, ele já tentou de tudo, que ele está com medo, você não vai fazer nada diferente do que amar, do que abraçar. Foi o que esse pai fez. Amou, abraçou, ele foi, começou a limpar, ele foi, começou a usar os produtos necessários para que aquele filho fosse limpo novamente. Não importa a sujeira que você está, não importa o pecado que você cometeu, Deus, Ele te chama, Ele bate a sua porta nessa noite, Ele te fala assim, eu estou aqui, eu quero te limpar, eu quero te trazer vestes novas, eu quero que você possa entender que eu sou a personificação do amor, e eu estou disponível para você, para você. Guarde seu coração no Senhor essa noite, guarde seu coração no Senhor essa noite. Não há nada que você tenha feito, não há nada com que você tenha se sujado, que Deus não pode limpar e fazer novo. Não há nada. Permita Ele te trazer vestes novas. A palavra do Senhor vai dizer que todo aquele que crê em Jesus como Filho de Deus, Salvador, que crê em seu coração e confessar com a sua boca, será salvo. E sendo isso feito genuinamente, um coração arrependido, você recebe o Espírito Santo, você está sendo revestido daquilo que Deus é. Vestes novas, para que você viva um novo tempo, para que você viva uma nova história. Mas não são só de histórias do Instagram que nós vivemos. A palavra do Senhor também diz e fala de uma história incrível que eu quero falar com vocês essa noite. Que houve um dia em que um filho não estava mais satisfeito com tudo aquilo que vivia, não estava mais satisfeito com tudo aquilo que o pai fazia, não estava mais satisfeito com tudo aquilo que ele tinha e pediu a sua parte na herança. Que foi embora. Recebeu a sua parte da herança, foi embora, gastou tudo como queria, gastou tudo como ele achava que seria a melhor forma. Mas ele teve um dia que a palavra diz assim, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Filho pródigo volta à sua casa, e ele diz ao seu pai, fala assim, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, vão depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Pois o meu filho que estava morto voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Eu quero que você levante suas mãos nessa noite, eu quero profetizar sobre a sua vida, aquilo que a palavra diz, não importa o caminho que você esteve, não importa os lugares que você frequentou, não importa com o que você se sujou, não importa aquilo que você cometeu de transgressão contra Deus, se hoje você desejar novamente estar com Ele, Ele está de braços abertos
abertos para você. Eu profetizo vestes novas em tua vida e em sua história. O Espírito Santo te trazendo restauração. Foi Deus quem te chamou, foi Jesus que te chamou aqui para te dizer: não adianta se esconder, não desanime, não desanime. Não importa o que você está vivendo, Deus vai te dar vestes novas, um espírito que será inabalável. Eu profetizo na sua vida nessa noite. Profetizo na sua vida nessa noite. Porque foi por amor, foi Jesus que nos substituiu na cruz, que pagou o preço por mim, por você e pelos nossos pecados. Que se despiu de si mesmo, que impactou a nossa vida, a nossa história, e nos selou com o Espírito Santo. E nessa noite eu profetizo sobre a sua vida, não somente vestes novas, mas um anel em seu dedo, que significa autoridade, que provém do alto, que provém de Deus. Deus te reveste nessa noite dele, te reveste nessa noite do Espírito Santo, te dá autoridade e poder que há no nome de Jesus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo, pois os que estão em Cristo foram batizados e revestidos com Cristo, com Ele. Ele te deu autoridade e poder. Essa noite, coloque o anel em seus dedos, coloque o anel em seus dedos. Permita que o Pai venha próximo de você agora e coloque o anel em seus dedos. A autoridade que vem no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, tem que crer. Você tem que crer nessa noite. Ele coloca calçados em seus pés nessa noite. Ele te direciona, Ele te dá o caminho. Ele te dá o caminho. Quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Você, feche seus olhos, feche seus olhos. Imagina que você é esse filho que precisa voltar para o Pai. Que você agora está ali, diante do Pai, ainda longe, mas você está no caminho, você está ali olhando. E a hora que você olha novamente, Ele está correndo de braços abertos para você, Ele vem e te abraça. Deus vem essa noite e fala assim: ei filho amado, estou aqui. Eu quero te revestir. Chama todos que estão ao redor e te veste com roupas novas. Te dá o anel e te veste os seus pés calçando nessa noite. Trilhando um novo caminho para a sua vida, para a sua história. Deus é fidelidade. Deus é restauração. Esse anel que Ele coloca em seus dedos demonstra a fidelidade de Deus contigo. E Ele te restaura, te traz um novo tempo, te traz dignidade que provém dEle. Que provém dEle. Quero que você se coloque em pé no seu lugar nessa noite. Deus está de braços abertos para você. Deus está de braços abertos para você. Ele quer te receber. Ele quer que você possa confiar. Ele quer que você possa se entregar. Ele quer te revestir de vestes novas. Ele quer te revestir do poder que tem nele. Te dá autoridade nessa noite. E Ele nos deixa Cristo, que é aquele que se entregou por nós, mas é aquele que preparou o caminho. E por meio da fé, nessa noite, você pode trilhar esse caminho. Muitos se perdem em si mesmos, muitos se perdem em futilidades, muitos continuam tentando fazer da sua forma, do seu jeito, através do seu conhecimento. Muitos continuam desejando dia após dia usar roupas de folhas de figueira, mas Deus te chama essa noite e fala: filha, onde você está? Filha, onde você está? Quer te revestir com roupas novas. Quer que você saiba que Ele transfere autoridade nessa noite para a sua vida, através de Cristo. Cristo é quem preparou o caminho, para que eu e você novamente estivéssemos reconectados ao Pai.
Ele que te trouxe liberdade. Cristo que te trouxe liberdade e dignidade. E que prepara a nossa jornada diante do Pai para o reino dos céus. Comece a orar nessa noite, clamando ao Pai, dizendo: Pai, eu quero mais de Ti, menos de mim. Comece a orar, adorar o seu Senhor nessa noite, dizendo: Pai, me reveste com vestes novas, que nessa noite eu possa sair daqui transbordado pelo Teu Espírito Santo, entendendo que em Ti eu posso confiar, Pai. Me direcione, me dê autoridade. Não importa o que você está vivendo, não importa aquilo que você está fazendo, não importa aquilo que você cometeu, não importa o seu pecado, não importa a sua tormenta.